Está ocorrendo uma epidemia de delitos em relação a Maria da Penha, mas não por uma questão de agressão à mulher, mas por descumprimento de medida protetiva. O que é o descumprimento de medida protetiva? A mulher vai lá, se sente ameaçada e instaura uma medida protetiva. O homem vai lá e descumpre. Geralmente esse descumprimento não é nem a violência que ele emprega, ele vai lá, bate na mulher, não é isso não. Geralmente ele chega próximo à mulher, tem uma medida, né, de distanciamento que você tem que cumprir. Tudo bem, isso aí é válido, isso aí é totalmente compreensível para a mulher, inclusive, que se senta ameaçada. Só que é o seguinte, antigamente, o descumprimento de medida protetiva, ele era tratado de maneira administrativa. Como assim? O delegado de polícia, né, a mulher, ela se sentia ameaçada, ia lá na delegacia, pedia a medida protetiva, o delegado mandava para o juiz aprovava. Beleza. Se o homem descumprisse, ele ia lá, né? E aí simplesmente passava um tempo, e aí pagava uma multa e saía. Tranquilo. Isso ele poderia, por exemplo, descumprir várias vezes. Pagava uma multa e saía. Tranquilo. E nisso daí ele também não batia na mulher nem nada, mas a mulher se sentiu ameaçada. Tranquilo. O que está acontecendo? Hoje em dia é crime. Hoje em dia é crime, está na legislação, foi aprovado. Então, se é crime, acontecem muitas outras consequências, como, por exemplo, a reincidência, né? Vai ter audiência de instrução, você vai preso em flagrante. E a questão da fiança, como é que fica? Pois é, a fiança, antigamente o próprio delegado poderia arbitrar, porque era uma questão administrativa, né? Descumpriu ali, é uma medida, não era crime nem nada. Hoje em dia, o delegado pode arbitrar a fiança, mas é o juiz que decide se vai cumprir aquela fiança ou não. Pois é, o problema está aí. O problema é que as mulheres estão utilizando as medidas protetivas de maneira a prejudicar os homens. Claro, tem os casos em que a mulher realmente se sente ameaçada, ela tem que ir lá, de fato, instaurar a medida protetiva, denunciar mesmo, sabe? Tem que fazer isso. Não tem jeito, tem que fazer isso. O homem que bate em mulher, ele tem que ser menosprezado, tem que ser execrado e tem que inclusive, apanhar para poder aprender. Mas o que está acontecendo? As mulheres estão pegando as medidas protetivas, instauram, deixam lá, acontece qualquer coisa, qualquer coisinha, diz, você me bateu. A polícia vai lá e prende. Só que você não vai sair mais rápido, como antigamente. Você vai ser preso, vai ter audiência de instrução, você tem que ter um advogado especialista para poder cuidar desse caso para você, né? Porque senão você vai ficar muito tempo preso e aí somente após a audiência é que você vai sair, né? Se você tiver uma defesa adequada, porque senão você vai passar muito tempo. Aonde é que eu quero chegar? Teve um caso em que o rapaz, ele separou da mulher já há 2 anos, já há um bom tempo. E aí essa mulher, ela bebe. Quando ela bebe, ela fica muito agressiva. O que foi que aconteceu? Ela foi em direção à casa do rapaz, né? E lá eles bateram boca e tudo mais. Ela jogou pedra no carro dele, jogou pedra na porta dos vizinhos, né? E tudo mais. Aconteceu tudo isso. E teve alguns vizinhos que chegaram lá, ela mordeu os vizinhos, ela mordeu o rapaz. E aí, inclusive, ele chamou a polícia. Olha só até onde eu quero chegar. Ele chamou a polícia. Chegando a polícia lá, foram os dois, ambos conduzidos até a delegacia. Chegando lá, ele tinha medida protetiva. O delegado, erroneamente, no meu ver, né, ao invés de analisar o caso concreto, foi lá e prendeu ele. Por quê? Porque por descumprimento de medida protetiva. Mas como ele poderia cumprir a medida protetiva, sendo que ele estava dentro da própria casa e quem descumpriu, em tese, foi ela, porque é ela que foi em direção à casa dele, arrumou a confusão e tudo mais. E aí ele foi preso. Passou um tempo, né? Até esse tempo ele não estava com a gente, mas aí estava perto de marcar a audiência de instrução. Aí sim a família contactou a gente foi lá e fez a audiência de instrução dele. Só que olha só, passou-se mais de 3 meses ele preso por uma coisa que ele nem fez. Ele nem descumpriu. Na realidade foi essa, que não aconteceu. E aí, o que acontece? Isso foi provado na própria audiência de instrução de que foi ela que foi em direção a ele, ela morava longe do local, quer dizer, foi ela que foi lá em direção a ele,
Ela agrediu ele, mordeu outras pessoas, isso na tentativa de conter, né, ele, de segurar ela ali, porque ela estava louca, ensandecida, porque tinha bebido. Onde é que eu quero chegar? Chegou, teve uma sentença, né, ele foi solto e tudo mais, mas olha só o que foi que aconteceu, né, todo esse percurso, sendo que poderia ter sido resolvido de uma maneira bem tranquila. Isso tudo porque o delito de descumprimento de medida protetiva antes não era crime, agora é crime. Então você tem que ter cuidado. Não pode mais ficar nessa coisa de descumprir uma medida protetiva, vai lá, paga uma multa, sai. Não vai ter mais essa colher de chá. Você tem que ter cuidado. Quando a mulher instaurar uma medida protetiva, saia de perto dela. Simplesmente saia de perto. Não chegue perto, não dê motivos nenhum. Separe da mulher, porque tem muitos que ficam naquela coisa, né? Eu ainda fico conversando com ela e tudo mais, porque geralmente, às vezes, tem até filho, né? Então, tem um vínculo ali que fica. Só que a mulher ela instaura uma medida protetiva e não quer a comunicação, mas sendo que é ela que vai lá e tem a comunicação com você. Então, é sem lógica, né? Só que a mulher ela age de uma maneira emotiva, então você tem que ter muito cuidado, né? Então é o seguinte, você não faz nada, você é preso. Você faz alguma coisa, você é preso. Você evita o confronto, você é preso. Então, o que é que você tem que fazer? Separar. Quando chega a esse ponto da mulher fazer isso contra você, não tem jeito. Tem que separar. Sob pena de você ir lá, ficar preso, passar um bom tempo preso, passar uma das maiores humilhações da sua vida e simplesmente ela viver a vida dela lá, né? Então, assim, é complicado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar dessa questão aí jurídica, principalmente na audiência de instrução. Eu sempre falo aqui, contacte um bom advogado, pegue um bom advogado para poder você fazer uma boa audiência, não só nos crimes de Maria da Penha, em que há agressão, que às vezes até mesmo a própria mulher que vem em direção a você e você acaba até se defendendo e machuca ela. Não, principalmente nos crimes de descumprimento de medida protetiva, que é também a Lei Maria da Penha. Está tudo junto ali. E agora está muito recrudescido, está muito pesado esse delito aí, né? Tome cuidado. Tome cuidado por quê? Porque o juiz, eu até entendo o magistrado. O magistrado, ele não vai soltar uma pessoa que descumpriu, em tese descumpriu, né, uma medida protetiva. Ele vai lá, descumpriu a medida protetiva, ele vai soltar. Se ele soltar aquela pessoa, o que o juiz ele pensa? Bom, se eu soltar aquela pessoa, ele vai lá, vai bater nela, ele vai lá, pode até matar ela, ou seja, se tornar até um feminicídio. Então não é interessante. Por isso que eu estou falando. Pegue um advogado que tenha, atue na área, que seja especialista para poder construir todo o caso. Para quando chegar na audiência de instrução, ou até antes realizar um pedido de liberdade provisória, seja muito mais leve, mais tranquilo, né? Aquela audiência e você consiga a liberdade. E não aceita a condenação. Recorra se tiver algum tipo de condenação. Por quê? Esse é o meu maior medo. A pessoa vai lá, provou que ela que procurou aquela confusão, tudo mais, ela que na realidade descumpriu a medida protetiva, foi até em direção à sua casa. Como é que você iria cumprir uma coisa, sendo que você estava dentro da sua casa e foi incomodado? Pois é. Aí você vai lá, não aceita essa condenação, porque caso ela venha a cometer isso de novo contra você, ter esses atos, você será considerado reincidente. Porque lembra? Antes não era crime, agora é crime. Então você agora está sendo submetido à reincidência também do delito. E dessa segunda vez, você vai ficar muito tempo preso. Não vai ser pouco tempo, não. Tome cuidado. Pessoal, caso tenha alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Curta, compartilhe assim no canal, é muito importante para a gente. Muito obrigado.